verso 20. Quem achou, diga amém. Amém. Amém, está aí? Amém. Quem não achou? Quem não achou pode ler aqui no telão. Muito importante fazer a leitura, tá, irmão? Vamos fazer a leitura das Escrituras Sagradas, segundo o livro de 2 Samuel, capítulo 12, o verso é o 20, onde Deus continua falando aos nossos corações da seguinte forma: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou, e depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-lhe diante dele e ele comeu. Verso 21. Disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe, se o Senhor se compadecer de mim, ela podia continuar viva. Porém, agora que é morta, para que jejuar? Poderei eu fazer voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então veio Davi a Betseba, consolou, deitou com ela, teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e ele chamou de Gededias, porque o Senhor o amou. Você pode se assentar, dando graças à palavra de Deus. Graças nós te damos pela tua palavra, Senhor. Palavra essa que é viva e eficaz, poderosa, e nós, como filho e herdeiros que somos legítimos, não aceitamos menos do que isso, Pai. O poder da tua palavra manifesta em nós, que algo seja cortado em nós, penetrado, alcançado, segundo, Pai, a revelação que Pedro teve, palavras de vida eterna, Senhor. Nós estamos diante de não uma simples palavra, um contexto histórico, conhecimento literário, mas estamos diante de palavras que produzem vida eterna. E é isso que nós declaramos: vida sobre cada um de nós, vida de Deus, Senhor, que através da tua palavra pregada, Pai, sejamos alcançados e algo dentro de nós seja mudado, Senhor, porque ela não volta vazia antes que se cumpra pelo qual ela foi designada. É nessa fé que nós cremos e sobre ela nós submetemos, em nome de Jesus. Amada igreja, então, como todos já puderem saber e perceber que o tema da mensagem dessa noite é recomeços. Recomeços. E só o tema, com certeza, já fala muito ao nosso coração. Quem de nós nunca precisou recomeçar, ou quem de nós nunca teve que recomeçar? A tônica da nossa vida, ela gira em torno dessa palavra, recomeço. E principalmente quando eu entendo o quanto eu tropeço, o quanto eu falho, o quanto eu erro, o quanto eu peco, o quanto eu fracasso, e diante dessas palavras que nós não estamos imunes a nos deparar com ela, o que fazer diante dos fracassos? O que fazer diante das decepções, dos traumas, tropeços, desistir, retroceder? Não. O desejo de Deus é, diante desses eventos, que repito, que está sujeito para todos, é recomeçar. Olhando no hábito natural, esses grandes homens, cientistas, sábios, inventores, um dia eles fracassaram e chegaram onde chegaram porque tiveram que recomeçar, e recomeçar certo. Quem nunca, quando foi incumbido de realizar uma tarefa,
fracassou na primeira, na segunda, mas o que fazer diante dos fracassos? Recomeço. É o que Deus espera de mim e de você. Nunca foi e nunca será a intenção de Deus retrocesso, desistir, desistência, abandono, não. Aquele que recomeça, na verdade, ele demonstra para Deus que ele está disposto. E falar de recomeço, eu não poderia deixar de fora, talvez, do maior recomeço de toda a história, que foi a vida de Davi. Talvez um dos momentos mais dolorosos que o rei viveu foi perder o seu filho, perder uma criança. Só contextualizando, para você refrescar um pouquinho a tua memória, Davi, ele cometeu adultério com Betseba, e após o adultério ele tentou dar um jeito no seu pecado e também cometeu um homicídio, um assassinato no seu chegado, seu discípulo, seu homem de guerra, chamado Urias. E como consequência desse pecado, Betseba engravidou, e a criança nasceu, e a criança viveu por algum tempo. Porém, a Bíblia diz que Deus, o Senhor, feriu a criança. Deus feriu a criança. E aí a Bíblia vai dizer que Davi, como todo pai, ele sentiu muito a enfermidade da criança. E a Bíblia diz que ele orou e jejuou por alguns dias. E ele não comia, ele pagou um preço pela vida da criança. Só que a criança morreu. Embora o fruto de um erro, mas um filho. Embora não foi planejado, mas uma criança, um filho, uma vida. E Davi sentiu verdadeiramente a enfermidade, porque toda vez que um filho fica doente, o pai sente. O pai e a mãe sente. Ali é o lado sensível, o ser humano, do homem e da mulher, é o filho. Onde mais nós somos mais tocados, é o filho. Davi, como todo pai, toda mãe, ele sente, repito, a doença e depois a morte da criança. Mas ele, como pai, ele fez tudo que cabia a ele. Com certeza ele medicou, ele levou aos médicos, mas também exerceu a parte espiritual, que é orar, jejuar, cobrir ela em oração. Mas Deus matou a criança. Só que talvez a gente possa pensar e agir com o coração, dizer, pô, mas que Deus tão duro, que Deus tão duro matar a criança pelo erro de Davi. Mas Deus é justiça. Uma coisa que nós temos que entender é que Deus é justo. Assim como ele fala aqui pela morte de um Adão, todos vão sofrer, pela vida de um Adão também todos vão poder viver. Isso é a justiça de Deus. E ele falou muito bem para Davi. Davi, quando ele diz que a minha espada não vai se apartar da tua casa, ele está falando de juízo. Ele está dizendo, Davi, tu sabe, tu é homem temente a mim, tu me conhece. Para cada pecado existe uma consequência. A consequência da vida de Davi foi inúmeras. E uma delas foi uma doença acometida do seu filho, do seu bebê, que levou à morte. E aí ele jejuou e fez ele teve esperança de mudar tudo isso. Mas a consequência ninguém remove. A consequência dos erros é irremovível. Não se muda. Você se arrepende, ele te perdoa. Mas as consequências do erro, você precisa passar por ela. Nós precisamos passar por ela. Mas por que Deus não matou a criança então? E deixou ela ficar primeiro enferma e depois matar? O tema da mensagem é recomeçar. Recomeços. Em tudo na vida, muitas vezes nós temos que recomeçar. Seja na área profissional, área financeira, casamento, vida espiritual. Em certos momentos nós temos que recomeçar. Mas não é só recomeçar, é recomeçar de uma forma correta.
Existe uma forma correta e verdadeira de recomeçar, não é só recomeçar, porque se nós recomeçarmos agindo da mesma forma e repetindo as mesmas atitudes, isso não é recomeço, nós já vamos saber o final dela. Amém? Se você quiser ter um recomeço de uma vida com Deus, repetindo as suas mesmas atitudes de antes, amado, não vai ter nada de novo, não vai ter progresso, não vai ter avanço. Nós só vamos repetir as mesmas ações e vamos ter as mesmas colheitas e vamos ter os mesmos resultados. Então não é só recomeçar, é recomeçar certo. Então Deus, ele primeiro, ele permite, ele fere a criança, porque a Bíblia diz isso. Deus feriu a criança, para que nesse período de enfermidade da criança, Davi teve um sentimento do quê? Do que, igreja? Ele sentiu a dor do filho, ele se compadeceu do filho, ele teve presente com essa criança, ele jejuou, ele orou, ele foi pai, ele foi profeta, ele usou a autoridade que ele tinha. Então olha só, Deus entendeu que Davi precisava recomeçar, mas recomeçar certo. E o que ele precisava prontamente? Voltar a sentir coisas que ele já não sentia. Porque quando ele peca com Betseba, ele já não sentia mais nada, ele já não tinha alguns sentimentos de um homem de Deus. Porque quando a Bíblia diz que nos dias em que os reis, os homens iam à guerra, ele fica em casa. Então aqui ele já está indiferente, já é um homem sensível. E quando ele é cobiçado e tentado a se deitar com Betseba, não era apenas uma mulher, era a mulher do seu soldado. Então nesse momento ele não sentiu temor, ele não veio nenhum tipo de peso para ele. Pô, é a mulher do meu amigo, é do meu servo, um achegado meu, homem de confiança. E Deus, como diz José, pecaria eu contra o meu Deus? Então quando ele adultera e quando ele mata Urias, ele não tem nenhum tipo de sentimento de peso. Só que quando a criança adoece, ele já começa a voltar a ter sentimentos que ele havia perdido. Então aqui ele está começando, ele está recomeçando de uma forma verdadeira. Deus olhou para ele e disse o seguinte: você precisa voltar a ter alguns sentimentos. Ele precisava sentir algo, precisava sentir algo na pele. E Deus sabe todas as coisas, ele é soberano, foi através da enfermidade e da morte do filho. Então Davi aqui recomeça a sua vida, ele dá continuidade na sua história, porém de uma forma verdadeira, porque não é só recomeçar, é recomeçar certo. E se Davi recomeçasse indiferente como ele estava, as coisas iam se repetir só em questão de tempo. Era só questão de tempo, as coisas que Davi fez iriam se repetir. Mas como ele aprendeu muito na doença do filho, ele se colocou no lugar de pai, coisa que ele não fez quando adulterou com a Betseba e matou Urias. Ele não se colocou no lugar do pai. Quem está me entendendo? É duro, mas necessário. O que ele sentiu na vida do filho e com a morte do filho, duro demais, porém necessário, para que ele desse continuidade em quem ele ia se tornar em Deus. O que ele não sentiu em simplesmente dizer para o seu servo: vai lá e traz ela aqui. E quando ele escolhe o servo também, diz: bota Urias no primeiro pelotão para ele morrer. E ele não se sentiu no lugar de Deus, ele não se sentiu no lugar de Urias, não se sentiu no lugar de Betseba. Só que agora ele voltou para um lugar que ele não deveria ter saído, lugar de pai, lugar de sensibilidade, lugar de sofrimento. Então recomeçar, muitas vezes nós temos que ter esse sentimento de dor, de perda. O recomeço requer alguns sentimentos que muitas vezes nós perdemos ao longo do tempo. Mas, ao ler as Escrituras Sagradas, os homens ficaram, no mínimo, curiosos, assustados, dizendo: olha só, como é que o senhor faz isso? Quando a criança estava viva e doente, você jejuava, orava, e agora que ela morreu, você faz todas essas coisas, agora está aí, comendo, como se nada tivesse acontecido. E aí Davi disse: mas como?
A criança já morreu, não vai voltar mais. Como é que eu vou jejuar e orar? Como é que eu vou ficar em luto por uma coisa que já foi? Eu tenho que seguir minha vida, eu preciso recomeçar. Embora duro, embora eu estou aqui com vazio, porque quem perde um filho fica com vazio, até que Deus preenche, porque Deus pode tudo, né? E se Ele permitiu, porque Deus vai preencher. Esse é o Deus. É um Deus que Ele tem a sua obra. Os planos de Deus, eles são completos, amém? E perfeitos. Porque as pessoas dizem: e agora o que vai ser de mim? Como é que vai ser minha vida? Calma, Deus já pensou em tudo. O plano de Deus, ele é completo e perfeito. Ele não é um homem que faz aqui, mas é verdade, esqueci da outra coisa, e agora? Não, ele já pensou em tudo. Levou o filho de Davi, levou a criança, mas ele já pensou em tudo. O que vai ser de mim agora? Força. O que vai ser? Não, Deus já pensou, calma, vai dar tudo certo. E os homens ficaram assim: meu Deus, e agora? O Senhor jejuou, orou? Claro, eu preciso. A vida continua. Eu preciso recomeçar, mas recomeçar certo. Outra coisa que Davi aprendeu e chegou onde chegou é quando o profeta vai até ele, Natan. E quando o profeta vai até ele, existia assim um critério dos profetas e dos sábios, que quando eles iam exortar alguém, principalmente o rei, Natan está diante do rei. Então Natan não poderia, mesmo que fosse amando de Deus, ele tinha que ter no mínimo de cautela e respeito diante de Davi. Então Natan chega lá e começa a contar uma historinha: Davi, seu rei. Ele começa a contar uma história ali: tem um homem. E aí Davi se indignou: não, esse homem aí, se ele fez tal coisa, ele merece morte. Aí ele chegou onde Natan queria chegar e disse: esse homem é o Senhor, com todo respeito, mas Deus me mandou dizer que esse homem é o Senhor. Os sábios, os profetas, eles faziam essas figuras de linguagem, eles davam tipo eles davam uma amenizada na situação. Não era por nada, é porque enquanto Natan está contando aquela história, fazendo uma analogia, é o tempo que Deus dá para o homem preparar e começar a assimilar a tudo aquilo que Deus está liberando. Até nisso Deus tem um cuidado. E Davi, ele tem um recomeço exemplar, porque quando Natan declara que esse homem é ele tem uma atitude louvável, porque ele reconhece e assume. Porque uma coisa que Davi era, apesar de adúltero e ter esse peso da morte de Urias, era um homem temente a Deus e um homem que reconhecia os profetas. Ele reconhecia que Natan era o porta-voz de Deus. A voz de Natan ali diante dele, ele reconheceu o peso e a veracidade. Ao contrário de muitas pessoas que quando Deus fala, rejeita, transfere culpa, não aceita, dá mil desculpas. E ele não, ele começa a dar continuidade na sua vida quando ele assume. Ele reconhece: não, é Deus falando comigo, Natan, é Deus, eu creio, é profeta. Davi era rodeado de profetas, porque ele dava credibilidade, ele sabia que era o porta-voz de Deus. É diferente de quem se blinda, de quem coloca um escudo, não aceita, não reconhece. Ele reconheceu o seu erro. Um homem que teve um erro muito grande diante de Deus, mas depois viveu tudo que viveu, porque ele recomeçou, e recomeçou certo. Mas eu quero falar rapidinho de algumas coisas dessas atitudes que nos chamam muita atenção. A Bíblia vai dizer, glória a Deus, verso 19: viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança estava morta. E pelo que disse seus servos: é morta a criança? E eles responderam: ela morreu. Então Davi se levantou da terra e se lavou. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão.
Receber a notícia da morte é muito duro. É muito duro. A notícia da morte é muito dura. Ela marca. E a Bíblia diz que Davi percebeu que tinha ali uns comentários, alguém de canto. E ele mesmo percebeu. E perguntou: a criança morreu? E eles tiveram que... Porque levar essa notícia também é difícil, né? Levar a notícia. Sim, infelizmente o seu filho morreu. E aí, após a notícia da perda da criança, a Bíblia diz que ele se levanta. E quando a Bíblia diz que usa o termo levantar, porque alguém estava prostrado. Alguém estava prostrado. E quando Davi tem a primeira atitude de se levantar, diante de uma notícia da morte, subentende que ele teve que, obviamente, enterrar o filho. Amém? Para mim, para você, parece algo muito simples e muito óbvio, mas não é. Diante, repito, dos nossos pecados, dos nossos tropeços, das nossas frustrações, é necessário que nesse momento recomeçar. Mas qual é o primeiro ato para me recomeçar? É me levantar. A primeira atitude é: eu preciso me levantar dessa situação, essa situação que me deixou prostrado. Quando o Eclesiastes vai dizer que há tempo para tudo, há tempo para se prostrar. Amado, não é errado ficar prostrado diante de uma situação. Talvez o grande erro é você permanecer prostrado, é viver anos prostrado por causa de uma situação. Quando a Bíblia diz que há tempo para tudo, Deus respeita a nossa humanidade e nossos tempos, nossas estações. Houve tempo para Davi ficar prostrado, beleza. Agora a notícia chegou: morreu, enterra e segue a vida. Então deixa eu falar uma coisa para você: tem coisas na nossa vida que já morreu e precisa ser enterrado, irmão. Precisa enterrar, porque muitas pessoas querem recomeçar, mas não enterra aquilo que já morreu. Ele foi muito feliz, já morreu, não tem mais o que fazer. Tem coisa que não tem mais o que fazer, irmão. Tem gente que não consegue recomeçar por causa de o passado, traumas, lembranças, pessoas. Meu Deus, irmão, o que está morto? Qual é o lugar do morto? Enterro. Não tem como recomeçar carregando aquilo que já está morto. A forma de se levantar dessas situações é enterrar o que está morto. É esse equilíbrio que nós temos que achar para nós recomeçarmos certos. Pegando aí no gancho da palavra de quarta-feira sobre o paradoxo, irmão, tem coisa na nossa vida. O que é na nossa vida que está morto, que já morreu, que ainda está vivo? O que é na nossa vida que precisa ser enterrado e que ainda está ali nos assustando, nos assombrando? Ou ele foi, vocês querem que eu ore e jejum com uma criança que já está morta? Vocês querem que eu coloque vida onde não tem mais? Que eu coloque força onde não tem mais? Tem gente que não volta para Deus por causa de pastor de igreja, ou irmão que feriu. Tem gente que não consegue se reconciliar com outros por causa, lá no passado que me magoou, que fez, irmão, já morreu, enterra. Enquanto nós não resolvemos o passado, a gente não consegue vislumbrar o futuro. A gente não consegue viver o que Deus tem à frente. Morreu, enterra. Não tem mais o que fazer, porque ele está dizendo para os homens: isso é, seu rei, o senhor orava, jejuava pela criança, agora está aí comendo. Cara, passou, irmão, passou. Recomeça, segue em frente, dá continuidade na tua vida, olha para aquilo que Deus tem. Agora deixa de viver, deixa de desfrutar do que Deus tem. Por quê? Porque não está enterrando o morto. Então a Bíblia diz que ele se levantou. O que é se levantar? Fazer o funeral. Vai fazer o funeral. Mas tem gente que faz questão de guardar, né? Guardar foto.
coisas que te machucam. Guarda lembrança, guarda foto, guarda isso, guarda aquilo. Amado, o que te machuca, faz um buraco bem grande em terra. O que te impede de avançar, coloca um buraco bem grande em terra. Te levanta, primeiro passo, primeira atitude para recomeçar é se levantar de uma situação que te prostrou. Aquele que está prostrado, Deus não fala. Lembra na Bíblia, acho que é Isaías, levanta-te e põe de pé. Quem está prostrado, Deus não fala, Deus não executa propósito, irmão. Quer que Deus te use, quer que Deus cumpra o propósito da tua vida, prostrado, Deus não faz na vida de ninguém. Que está prostrado, te levanta. Foi duro, amém, glória a Deus. Foi duro, deixou marca, beleza, agora se levanta. Ficar lembrando ferida, ficar lembrando, mas você tem prazer de lembrar, minha filha, porque Deus levou minha filha. Você viu Davi falar alguma vez, Deus levou a minha filha? Deus poderia ter curado minha filha e não curou? Em algum momento da Bíblia você ouviu isso? Quem ouviu? Quem viu? Deus poderia ter curado a minha filha, por que não curou? Irmãos, eu conheci um homem. Acho que eu já falei que eu conheci um homem. Pensa na revolta que ele está com Deus. Pensa no homem revoltado, perdeu uma filha de 4, 5, acho que de 5, 7 anos, uma menina. Falando para mim, cara, Marcelo, Deus poderia ter curado a minha filha, por que não curou? Deus levou a minha filha, Ele poderia ter curado. Você viu Davi em algum momento questionar Deus, tu poderia ter curado minha filha? Eu falei, Deus, porque o Senhor levou a minha filha? Morreu enquanto ela vivia, Ele fez o que cabia a Ele. Irmão, enquanto tem vida, faz acima do teu limite, faz aquilo que compete a você, creia. Ele acreditou até ela morrer. Até a notícia chegar no ouvido dele que ela morreu, ele jejuou, ele orou, ele clamou, ele se prostrou o rosto na terra, ele investiu talvez em especialistas, em remédio, tratamentos, mas quando a notícia veio, morreu. Tem que fazer o quê? Enterrar, sem questionar, e se levantar, irmão. Embora difícil, mas possível e necessário dar continuidade na vida. A vida não pode parar ali. Muitas histórias foram interrompidas por situações como essa. Vidas com Deus, relacionamento entre pessoas foram interrompidos por traumas, decepções, erros, tropeços. Nós precisamos recomeçar. Amado, mas o que? Deixa eu parar um pouquinho aqui. O que na tua vida hoje morreu e precisa ser enterrado? O que? O que teria no teu passado para ser enterrado hoje, irmão? O que ainda te prostra, que te deixa prostrado? O que te impede de te levantar e prosseguir, olhar para o alvo, para aquilo que Deus tem? Ele se levanta, e se levantar é fazer um enterro. Não é só se levantar. Tem gente que sofre essas perdas, esses traumas, se levanta, mas não enterra, está de pé, mas está com a situação ainda, caindo na situação. A forma certa de se levantar é enterrar. A primeira coisa é enterra, faz o funeral. O segundo ponto, o que ele fala aqui? Davi se levantou e fez o quê? Davi se levantou e se lavou. Estava prostrado, estava no chão, estava sujo. Isso tudo trouxe sujeira, isso tudo trouxe marcas. Se lavar. Primeiro ele se levanta, ele enterra o filho e vai se lavar, vai se purificar, vai tirar toda aquela sujeira, as marcas, as manchas de uma vida prostrada. Uma vida prostrada deixa marca, deixa sujeiras. Não tem como de recomeçar uma vida, não tem como. Por que recomeçar e viver o que Deus tem na frente sem passar
por me levantar e lavar as minhas vestes, lavar a minha vida, lavar as minhas mãos, de tudo aquilo que o passado me trouxe de sujeira, as situações e cenários que me deixaram marcados. Isso tudo é profético, irmão. Davi simplesmente não seguiu a vida, não é seguir a vida, não é fazer as mesmas coisas, repetir as mesmas coisas, não. Ele se levanta, a primeira coisa ele se levanta, a segunda ele se lava, a terceira ele se unge. Ele vai lá, pega o óleo, bota a mão na cabeça. Sabe o que ele faz ao se ungir? Ele está renovando a aliança dele com o Senhor. Ele está renovando o pacto, ele está renovando o chamado. Ele quebrou onde? Nos dias em que os reis iam à guerra, ele fica em casa, ele abre mão do seu chamado. Ele abre mão de estar onde ele deveria estar. Aonde era para Davi estar guerreando com seus irmãos em busca de um propósito. Ele tinha uma causa para lutar, ele tinha um propósito. E ele não estava dentro dessa causa, ele estava fora da causa. Mas quando a filha dele morre, uma coisa que faz ele entender: eu preciso renovar minha aliança com o Senhor. Deus confiou em mim em algo, eu preciso renovar minha responsabilidade com Deus, assumir minha responsabilidade. Meus irmãos estão lá na guerra, lá lutando por uma causa, e eu estou aqui. A unção é retomar o pacto, livramento do Senhor. Livramento agora, bem perto da câmera, não tinha nem como queimar o arquivo. Queima de arquivo. Ele se levanta, se lava e vai se ungir. Ele está dizendo: Senhor, tinha muita gente precisando de mim e eu estava indiferente, preocupado com as minhas coisas. Quando ele se unge, ele está dizendo: eu preciso retomar minha caminhada. Tem muita gente que precisa de mim. Tem muita gente que precisa do meu reinado, do meu chamado, da minha vida. Eu preciso ajudar muita gente. Olha só quanta coisa, um erro, um tropeço, uma decepção arrancou de Davi. Mas glória a Deus, a questão não é essa, a questão é que ele entendeu que ele precisava retomar a sua vida. A questão é que ele entendeu que ele não podia ficar mais estagnado em stand-by, ele não podia retroceder e nem desistir. Ele precisava recomeçar da continuidade da vida dele. Quando ele disse para os homens que o questionaram: Senhor, mas por que o Senhor orou e jejuou até agora? Enquanto há vida, nós temos que lutar por ela. Enquanto você tem oportunidade, enquanto você tem esperança, você precisa lutar por ela. Sabe o que ele estava dizendo? A criança ainda está viva, está doente. A criança está doente, mas está viva. Mas eu vou perseverar, vou lutar por ela. Talvez esse seja o maior desejo de Deus em relação a nós. Nunca desista, irmão, nunca desista. Não pare de orar, não pare de crer, não pare, ou seja, voltar e recomeçar. É lutar todos os dias, enquanto tem esperança, lute todos os dias. Principalmente com uma vida com Deus. Se você precisar recomeçar a ter uma vida com Deus, muito se fala em essência, voltar ao primeiro amor. E isso é recomeçar, voltar a fazer o que nós fazíamos, voltar a crer naquilo que nós criamos. Então nós temos que voltar às velhas práticas. Enquanto você está vivo aí de pé, respirando, ainda há esperança. Então vá, creia. Irmão, volte, recomeça uma vida com Deus. Volte, recomeça a voltar a sentir o amor pelo Senhor, pela sua obra. Não importa em que momento você parou. Então creia. A criança ainda está respirando, creia, jejue e ore. Ou seja, irmão, volte, recomece. Vá para o teu quarto, dobra o teu joelho e fica ali mesmo que não saia nada. Fique só clamando: Senhor, eu preciso te sentir de novo. Me socorre, me ajuda. Coloca o rosto no pó. E a promessa ela se cumpre. Aqueles que buscam o Senhor, Ele vai se revelar. Eu serei achado de vós quando me buscar, mas de todo o coração.
Não deixe ser vencido pelas decepções, pelo passado. Volte, recomece a sua vida, volte a ter intimidade com o Senhor, volte a queimar de amor por Ele. Davi, ele foi muito perfeito nisso. Ele lutou, ele fez a parte dele. Faça a sua parte. Recomeço não é fácil, mas é necessário. Recomeçar é necessário, mas de uma forma verdadeira. Vem para o culto, vem para o ambiente, não senti nada, voltei da mesma forma, é assim mesmo. Volte de novo, em algum momento a glória vai descer novamente. Em algum momento o fogo vai descer novamente. Mas lute assim como ele lutou pela filha. Lute pelo seu recomeço, irmão. Lute para recomeçar e viver o que nós não vivemos ainda. Diante desse cenário, o melhor não é desistir não. O melhor é seguir em frente e recomeçar, mas de uma forma verdadeira. Pega um louvor, vai para o teu quarto, pede licença para o marido, para o filho, fica ali 10 minutos prostrados, não sai palavra, só diz: Senhor, me socorre, Senhor, eu quero te sentir de novo, Senhor, me ajuda a voltar. Em algum momento a glória vai descer, Deus vai responder, irmão. Não abra mão de estar nesse ambiente, não abra mão de estar aqui nesse lugar. Você precisa recomeçar, mas recomeçar certo. Não é só recomeçar não, faça as coisas certas, faça as coisas corretas. Vem para o culto, peça ajuda do irmão, se envolva com a igreja. Não é só recomeçar não, existe uma forma correta. Te levanta. Estava falando aqui ainda há pouco, tira o foco de Deus. A parte de Deus Ele vai fazer, nós vamos chegar aqui daqui a pouquinho no final, aquilo que Deus vai fazer, Ele vai fazer, irmão, mas a atenção é para a tua vida. É você que tem que recomeçar, não é Deus não. Me perdoe, mas é uma opinião minha, faz outra vez. Não é Deus que tem que fazer outra vez, irmão, é nós que temos que voltar. Faz outra vez. Faz outra vez de que forma? Prostrado, carregando morto. Como é que Deus vai fazer outra vez? Está carregando morto. Enterra. Quer que Deus faça outra vez? Enterra, te levanta, te lava, reconheça, deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. É para você, esse homem. É você, Davi, esse homem. Não é para o teu irmão, é para você. Essa palavra é para você, mulher. Reata com Deus, se reconcilia com o Senhor. Aquilo que Deus te confiou, aquilo que Deus te chamou. Quantas vezes era para nós estar em certos lugares e nós estávamos assim como Davi em casa? Existe tempo, você entenda a Bíblia. Você não tem que estar toda hora na rua, mas a Bíblia diz que há um tempo, no tempo que tinha que estar na rua, ele estava em casa. Você não tem que morar na igreja, você não tem que morrer fazendo a obra, mas no tempo tem que fazer a obra, tem que estar na obra. No tempo tem que estar na igreja, tem que estar na igreja. Nos tempos que estavam na rua, na guerra, o bonitão estava em casa. Aí vem para a igreja orar, Deus faz outra vez. Faz outra vez como na primeira vez. Como é que era na primeira vez? Na primeira vez eu estava de pé, eu queimava de amor por ele, eu era apaixonado por ele. Como é que ele não fez? Não, a questão não é Deus não, irmão. Porque Deus levou a minha filha? Não tem nada a ver com Deus não. Tem a ver conosco. Porque Deus não curou minha filha, podia curar? Não tem nada a ver com Deus, é conosco. O que na tua vida hoje está morto precisa ser enterrado. É esse entendimento que nós precisamos ter. E aquilo que está morto precisa ser ressuscitado. Se levantou. Depois de se levantar, se lavou, ungiu e mudou as suas vestes. Ou seja, trocou de roupa. O que é trocar de roupa? Trocar de cenário. Ele sabia que ele precisava mudar de ambiente. Presta atenção nisso.
mudar de roupa, fala de veste, fala de identidade. Ele entendeu, preciso tirar a roupa de luto e colocar a roupa de vida. Eu preciso mudar o ambiente, eu preciso mudar o cenário. Irmão, muda o teu cenário. Como diz o pastor Luiz. O pastor Luiz fala isso sempre, né? Tem crente que tu conhece que ele está na prova só de olhar para ele. Porque ele tem cara de prova, a roupa dele é de prova, o jeito que ele anda é de prova. Tem crente que assim não troca de roupa, não troca a expressão, não muda o jeito de andar. Davi, algo profético que ele fez, trocou de roupa. Sabe por que aquela roupa que ele estava vestindo era de luto, era de dor, de perda, de funeral? Talvez por isso veio as crendices dos passados, né? Que não presta ir no cemitério e entrar dentro de casa. Aí o que é para entender o profético não entende, aí essas crendices, não presta, já tira aí na porta, trazer terra de cemitério para dentro de casa. Quem crê nisso ainda, gente? Alguém crê nisso ainda? Nós vamos tirar essa coisa ruim de você hoje, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e diga para ele, troca de roupa. Tem momento que você trocar de roupa. Troca de roupa. Troca de roupa. Tem a ver que, eu já enterrei meu passado, mas quando tu olha para ele, ele faz a mesma roupa ainda. A mesma atitude, é só palavra, não, já enterrei. Não, a pessoa lá, não, aquela igreja, não, meu irmão, não, o familiar, não, já enterrei aquela passado, mentira, está na tua cara. Quando tu fala nele, quando tu pensa nele, as tuas vestes. Davi entendeu, preciso mudar o meu cenário, já passou, morreu, ponto final, preciso agora vida. E tem gente que faz questão, bota lá no perfil, luto, faz 1 ano já e está lá ainda de luto. Faz 1 ano, a pessoa deve ficar assustada, não morreu alguém, não, foi aquela vez, foi aquela vez. Troca de roupa, irmão. Não é assim no natural. Você vai para o trabalho e está com uniforme. Aí tu chega em casa, mudou o cenário, agora é casa. Aí bota o pijama. Bota o pijama de seda francesa. Meu filho me deu uma meia agora do Scooby-Doo. Bem verde, o Cacombe. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é botar meu pijama e minha meia do Scooby-Doo, irmão. Ou seja, eu tenho que mudar o cenário. Eu chego em casa, eu tiro a roupa do vendedor, agora a roupa de ficar em casa. Você não tem aquelas pessoas, não, agora vamos sair a roupa de sair, não, guarda a roupa de sair. Não é assim, não tem gente, a mentalidade de pobre não é assim. Não tem alguns irmãos que tem mentalidade de pobre, não, roupa de sair. A mãe chega em casa, ó filho, tira que essa roupa é de sair. Mentalidade de pobre. Roupa de sair. Então, vocês estão entendendo que para cada roupa existe uma ocasião, um cenário. As mulheres de hoje em dia, os maridos, quando vão ter relação com o marido, botam a roupa daquele momento. Por que eu falo de hoje em dia? Porque antes não era assim. Antes, a roupa que já estava ali, na época dos casais, na época que nós reuníamos casais, os maridos reclamando que a mulher usava a roupa do candidato, né? Já pensou, o marido mais que uma mulher parece com a camisa do Lula fora Lula. Fora Lula, não troca roupa. Quer mudar o cenário, mas não troca roupa. Quer trocar o cenário, mas não troca roupa, irmão. Desculpa, tinha gente que não precisava ouvir isso, não podia ouvir, desculpa, perdão. Olha só, troca roupa. Ele levanta, ele se lava, ele se unge e ele troca roupa. Tem gente que tem orgulho e diz, não, eu estou de luto. Já passou, irmão. Você está perdendo. A cada dia que você não vive o novo de Deus, o que está à sua frente é menos um dia. Isso não volta. Troca de roupa. Muda o cenário. Muda o ambiente. Já mudou o ambiente. Ambientes. Cenários. Deixando isso. Isso tudo é passado. Não é apenas de boca, irmão. Não é apenas de boca. É com atitude.
Resolva o teu passado, resolva o que já morreu. Meu Deus, quanto trauma, quanta raiz de amargura, quanta decepção, quanto vazio. Recomeça, em nome de Jesus. E por último, glória a Deus, por último, a Bíblia diz que ele vai na casa do Senhor e ele adora a Deus. Ele adora a Deus. Quem é que vai no momento de dor adorar a Deus, irmão? Quem é o ser humano que no momento da dor que perde um filho, vai para a igreja adorar a Deus? Nós por muito menos a gente não vem para a igreja, muito menos adorar. Eu estou falando aqui de um adúltero e um homem que matou o seu servo. Um homem que adulterou e matou, ele foi para a casa do Senhor adorar. E nós que somos aí santarrãos, espirituais, qualquer coisa nos tira da igreja, da presença de Deus. Nós temos que se envergonhar com esse cara. Adúltero sim, matou Urias, mas foi adorar o Senhor. E por isso se tornou em quem se tornou. E nós por muito menos, a gente sai desse lugar, perde esse ambiente, deixa de adorar a Deus. Você tinha que se envergonhar com esse homem, irmão. Eu estou falando de um homem que matou o seu servo, um homem que adulterou com a vizinha. E nós santarrãos aí, cheio de asa, cheio de anjo aqui. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus, porque um adúltero foi adorar a Deus. Ele não misturou, Deus está muito acima do pecado dele. Eu não posso misturar. A adoração que ele merece está muito acima do que eu sou aqui na terra. Está muito acima do cansado, chegou cansado em casa, no trabalho. Deus está muito acima, irmão. A gente não vê adorar a Deus porque está cansado. Um homem que adulterou foi adorar a Deus, enterrando um filho. Tu acha que não ia se tornar o que se tornou? O cara que se arrependeu de verdade e recomeçou certo. A gente não adora com muito menos. E a gente quer viver o que Deus tem, mas não está disposto a recomeçar e fazer a coisa certa. Faça a coisa certa, pelo amor de Deus. Dessa vez não repita as mesmas coisas. Não repita as mesmas atitudes. Não é só recomeçar, isso é perder tempo. Repetir as mesmas atitudes é perder tempo, porque o resultado vai ser o mesmo. Ué, vamos falar desses caras que inventou isso aí, Coca-Cola. O cara fracassou quantas vezes? Quantas? Agora é um fracasso. Sim. Mas quantas tentativas houve? Quantas tentativas? Quantos recomeços? Mas eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda a essência. Quando você faz algo, não deu certo, você reinicia. Mas se você repetir as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo. Você precisa mudar alguma coisa, o resultado vai ser diferente. Recomeçar fazendo coisas diferentes, para o resultado final ser diferente, irmão. Nós, pela misericórdia do Senhor, com a ajuda dos pastores, Enedi e Nina, nós acompanhamos muitos aconselhamentos de matrimônio. Nós já vimos muita coisa. Só que as pessoas têm um entendimento muito enganoso de recomeçar. Eles acham que recomeçar, não, vamos tentar de novo, vamos. Aí beleza, e vamos, e os dias só passam. Os dias passam, mas a atitude dela é a mesma, a dele é a mesma. É só questão de tempo para voltar tudo a ser como era antes. Recomeçar, beleza. O que é que aconteceu? Recomeçar, o que Davi fez? Vamos se levantar. Onde é que nós estávamos prostrados? Tá, vamos se levantar aí agora, vamos lavar a veste. Agora vamos tocar ela. Agora vamos se ungir. Isso é recomeçar. Porque se repetir as mesmas atitudes, bota uma coisa na tua cabeça, o resultado é o mesmo. Se é só o tempo, o resultado é o mesmo. Alguma coisa tem que mudar. Davi teve que passar o processo da doença, se voltar a sentir o que ele parou de sentir. Porque Deus já não tirou a criança do ventre da mãe? Deus permitiu ela nascer e vibrar o nascimento, enxoval, aquela coisa toda, e depois agora eu vou levar. Ele tinha que sentir isso. Recomeço, nós temos que sentir algo. Recomeçar tem que sentir algo, irmão. Para que as atitudes sejam diferentes, contudo, o resultado será diferente.
E aí, por último, olha só como é que é fazer as coisas certas. Aí, com a mesma mulher, ele deita com ela, engravida ela, e aí tem um filho chamado Salomão. Que ele coloca o nome de Salomão porque Deus me deu paz. E aí o Natan, amando de Deus, disse: não, ele vai chamar ele de Dias. Por quê? Porque Deus amou Salomão. Olha só, até um tempo atrás ele matou a filha de Betseba. Deus arrancou. Agora Salomão já disse: não, é Dias. Eu amei a criança. Por quê? Processo de recomeço, irmão, fazendo as coisas certas. Agora Betseba não é uma amante, agora é esposa dele. Agora não é mais um homem que, em vez de estar na guerra, estava em casa, não. Ele era um homem de Deus que estava ali com a sua esposa. E Deus, além de dar paz, voltou a paz. Olha só, a paz voltou. E Deus disse: não, é cheio de Dias. Eu amo essa criança, porque é o fruto do recomeço e de recomeçar certo. Recomeçar certo tem fruto. É Salomão o que dá paz e cheio de Dias que Deus ama. O resultado do fruto que Deus ama. Não é só recomeçar, é recomeçar certo. Todos nós em algum momento precisamos recomeçar. Mas isso tudo cabe a mim e a você. Te levanta. Tem gente que está de pé, mas está prostrado. Tem gente que está com um sorriso no rosto, mas está enlutado ainda. Não enterrou, tem coisa para enterrar, irmão. Eu conheço pessoas e muitas pessoas que não voltam para Deus por causa de pastor. Enterra esse pastor. Tem gente que não volta para Deus por causa de igreja. Enterra a igreja. Por causa de irmão, enterra o irmão. Vivo se necessário for. Enterra e vivo. Eu vou lá e ainda celebro. Faço a celebração. Brincadeiras à parte. O que te impede de te levantar e recomeçar? É que tem coisa morta. Me perdoe com isso. E o paradoxo: tem coisa morta na tua vida que ainda está vivo. Tem coisa que já morreu, mas está vivo. Você me entende? Enterra. Te levanta. Tem coisas aí a fazer, a viver. E aí Davi se tornou o que se tornou. Por quê? Já pensou, imaginemos nós se ele tivesse desistido nesse momento, retrocedido, parado, quanta coisa ele ia perder. Mas ele entendeu, um adúltero, um assassino, entendeu que muitas vezes nós não entendemos. É preciso recomeçar certo. É preciso voltar a fazer aquilo que nós deixamos de fazer de uma forma muito verdadeira. E aí lá na frente, sim, por causa do nosso recomeço, por causa do nosso senso de querer acertar, frutos de paz. O que ele concebeu foi frutos de paz. O que ele concebeu, o resultado dele foi algo que Deus amou, Deus aprovou. Então, irmão, viva esse período de voltar a sentir algumas coisas que vai nos levar a esse novo tempo. Porque o que levou Davi, o que permitiu Davi passar por essa situação muito dolorosa, foi porque um dia ele deixou de sentir temor a Deus, o amor que ele tinha ao Senhor. Então que esses processos que nós temos que passar possam ativar em nós esse desejo de recomeçar. Repito, todos nós passamos por decepções, fracasso. Quem nunca fracassou? Com Deus, com o irmão, com o cônjuge, quem nunca fracassou? Mas o que Deus espera nesse momento? Recomeça, faça certo, reavalie. Enquanto a criança estiver viva, faça o que você puder, para que a gente possa viver grandes coisas no Senhor, que são os frutos dos nossos recomeços. Em nome de Jesus, coloque de pé.